Bom dia, crente! Começamos a nossa terça com mais uma palavra de Deus que vem direto do coração, vem direto dos céus para o seu coração. Estamos aqui porque a vida do crente não é fácil, mas o Senhor Jesus nos tem convocados para viver uma vida em abundância. E para viver uma vida em abundância, precisamos obedecer o que está na palavra de Deus. Só assim seremos felizes de fato. Nós estamos na semana, o tema da nossa semana é provocando milagres. E o tema de hoje é a dor que gera milagre. O quanto nós vamos aprender com essa história. Ontem eu falei sobre Ana, se você não assistiu, tá aqui na playlist do meu canal, Provocadores de Milagre, assiste o que eu falei sobre Ana, como a gente fazer para provocar um milagre. E hoje eu vou ler a história do meu personagem favorito aqui na Bíblia. Ler história não, ler um pedacinho da história dele, porque a história dele é tão comprida e se abençoa minha vida, tenho certeza que vai abençoar a sua. Gênesis 39, 5 diz assim: E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, José, né, ele vai dizer: Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és tua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum... Desculpa, gente. Tem que ler o 10 aqui, ó. E aconteceu que, falando ela cada dia a José e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor. José, para mim, ele é um grande exemplo de jovem, de vida. Não é à toa que ele é meu personagem favorito. Tudo que nós precisamos aprender sobre a vida, se existisse um único personagem aqui na Bíblia, fora o nosso Senhor Jesus, eu pegaria a história de José. Dela dá pra gente aprender sobre fé, sobre moral, sobre a gente obedecer à liderança, sobre a gente aprender a liderar. Tem tantos exemplos na vida de José que a gente aprende, a gente cresce. Mas hoje nós vamos falar sobre a dor que gera um milagre. José, ele foi um provocador do milagre dele pelo seu comportamento, pela sua obediência, pelo seu modo de viver. Mas José, mesmo fazendo tudo certo, sendo o melhor ali na casa do seu senhor, o seu senhor Potifar, sendo um jovem que trabalhava com excelência, com diligência, ele tinha um ótimo comportamento. Mesmo assim, as coisas parece que deram errado para ele. Meu fofo, minha fofa, algo que eu queria chamar a atenção de vocês aqui para esse texto. Às vezes você se dedica tanto, você quer ser bom em tudo, não para chamar a atenção, mas para agradar aquele que te chamou, o Senhor Jesus. Você é bom no seu serviço, você trabalha com excelência, você trabalha com diligência, faz o seu melhor e você acaba dedicando o seu tempo para ali, para as pessoas. Mas o tempo, ele é uma moeda preciosa e o tempo, ele pode comprar o amor. E o amor é mais forte do que a morte.
Eu tenho certeza que José era o melhor empregado, dedicado, que nem eu falei, esforçado, trabalhador. Servia o seu senhor e a sua senhora da melhor maneira, mas isso acabou plantando uma sementinha ali, um sentimento na mulher do seu senhor e depois uma cobiça. E por aquele jovem que era diferente, ela começou a nutrir um sentimento, até que dia após dia ela ficava provocando ele para deitar-se com ela. Às vezes, aqui aconteceu dela falar, mas dias e dias antes ela ficava ali com ele, falava com ele. Por isso que eu digo, gente, cuidado com a mensagem, cuidado com quem você responde direct no Instagram, cuidado com quem fica te mandando mensagem e você sente aquela pontinha que algo tem estranho. Sempre confie um pouquinho na sua intuição. Eu sei que às vezes a gente é um pouco paranoico, mas sempre confia na sua intuição. Mas José, ele não deu bola para aquela mulher. Eu acho que apesar do fato dele ter fugido, eu tenho certeza que ela era uma mulher atraente, uma mulher que com certeza ele, se ela não tivesse compromissada, atrairia ele, sim, mas ele decidiu fugir porque não era certo de fazer isso, primeiramente por Deus, segundamente pelo seu Senhor, como nós lemos aqui. Quando você é especial para Deus, você se torna importante para o diabo. Cuidado, quando você está fazendo algo que Deus agrada, quando você é uma pessoa diferente, quando você cumpre princípios, quando você teme a Deus, você começa a se tornar importante para o nosso inimigo e ele vai colocar armadilhas ali para fazer você cair, para você tocar aonde não deve tocar, para você se distrair, e você destruir todos os sonhos que Deus tem para você. E muitas vezes nós acabamos caindo. E mesmo José dizendo não, isso não o livrou de ser acusado e preso injustamente. Muitas vezes a gente vai dizer não para os nossos sentimentos, muitas vezes nós vamos dizer não para os nossos desejos. Você vai fazer tudo certo, você trabalhar do jeito certo, diligentemente, sendo melhor, tendo excelência no que você faz. Vai vir as tentações, você vai dizer não. E aí as coisas não vão acabar muito bem para você. Foi o que aconteceu com José. Mesmo dizendo não para os seus sentimentos, no final das contas, ele ainda sofreu as consequências. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Porque se José, ele não fosse jogado naquela cadeia, naquele cárcere, ele não teria conhecido o copeiro do rei, que mais tarde, alguns anos mais tarde, iria mencionar o nome dele dentro dos palácios de Faraó. Talvez hoje você esteja num lugar em que você está humilhado, como José estava ali no cárcere, você está num lugar porque te colocaram ali injustamente. Você está passando por uma humilhação, você está sofrendo por algo que não fez. Mas eu te garanto, se você está temendo a Deus, se você está obedecendo o que está escrito nesse livro, tudo isso faz parte do plano de Deus. Ele tem algo melhor para você. Ele tem um plano para a sua vida. Basta continuar obedecendo, basta obedecer sem entender nada. Eu sei que às vezes a gente não vai conseguir entender, a gente vai ficar pensando, mas apenas continue cumprindo o seu propósito. Ali, assim como Ana, nós falamos ontem, ela estava triste, ela estava amargurada, ela não estava onde ela queria estar, ela não estava com o milagre que ela queria, mas ela continuou orando, ela continuou obedecendo, ela continuou indo para a casa de Deus. Essa dor que você está sentindo hoje logo vai virar o seu testemunho. Toda vergonha que você está passando será a sua história de inspiração para outras pessoas continuarem caminhando. Porque as pessoas, elas não se conectam com as nossas vitórias. As pessoas, elas se conectam pelas dores que nós passamos e essas dores que nós superamos isso. José, ele conheceu o copeiro
e ele resolveu o problema deles. Então José, apesar de estar ali na prisão injustamente, sofrendo, passando por uma humilhação, ele continuou cumprindo o seu propósito, ele continuou ajudando as pessoas, ele continuou fazendo certo, obedecendo a Deus, e isso foi recompensado lá na frente. 2 anos se passaram e José, ele foi constituído governador do maior império daquela época. Tudo porque na sua dor, ao invés de reclamar, ao invés de falar mal dos outros, ao invés de falar, mas aquela mulher que fez coisa errada, mas aquele marido dela também não conhece a mulher que tem. Não, ele continuou cumprindo o seu propósito, ajudando pessoas e resolvendo problemas. E quando o faraó teve um problema, teve uma pessoa que sabia resolver o problema dele. E foi José, porque como José resolveu o problema do copeiro estando lá na prisão injustamente, ele ajudou Faraó a resolver o seu problema. E quando você resolve problemas de outras pessoas, problemas que não são seus, você é promovido, você é colocado em posição de destaque. Eu vou dar só o maior exemplo de todos. Jesus, ele veio para resolver o problema nosso problema de destaque. Jesus, ele veio para resolver o nosso problema de pecado, e hoje ele é a pessoa que mais destacada, mais importante do mundo, porque ele resolveu o nosso problema. Quanto mais problema você resolver e não fugir deles, maior será a sua preparação, e quanto maior e melhor sua preparação, maior será a sua influência. Às vezes os milagres que nós procuramos está escondido em problemas que nós não queremos resolver. Então, se você quer provocar um milagre na sua vida, comece a ver os problemas como soluções e resolver eles. Só assim você, com certeza, vai provocar um milagre na sua vida. Obrigada por assistir até aqui e Deus abençoe a sua terça.